a questão das corporações de ofício, né, elas marcaram a Idade Média no campo econômico, né, de modo muito significativo, de modo muito forte, né? Nada mais eram do que associações de ofício, de trabalho, de profissão, né? Ou de comerciantes, né? Então, elas se chamavam de nomes diferentes em determinados lugares, ligas, né? Por exemplo, a famosa Liga Hanseática, né? Ou guildas, ou fraternidades, né? E elas foram muito importantes porque, de fato, elas, além de conduzir, né, a economia medieval, elas incorporavam todas as pessoas, né, de uma cidade referentes àquela profissão, que trabalhavam em um modelo cooperado, um modelo cooperativo, né? Agora, claro, era uma cooperação baseada numa hierarquia, né? E essa hierarquia, ela de fato, era baseada no mestre, no oficial e no aprendiz, né? Então, o aprendiz geralmente era um garoto que começava a trabalhar na oficina, a aprender, muitas vezes com o próprio pai, né? Tinha lá seus 14, seus 16 anos, né? Aprendia um ofício, por exemplo, o ofício de sapateiro, o ofício de ferreiro, né? E mais tarde, então, ele podia se tornar um oficial, né? Daí que vem o termo oficina, oficial, né? Aquele que vai, de fato, trabalhar mais pesado mesmo ali. E esses oficiais, com o passar do tempo, tinham a chance de se tornarem mestres também dessas guildas, né? Ou terem sua própria oficina. Mas para chegar a ser um mestre, precisava passar por uma prova, né? Então, era necessário você fabricar, né, um determinado objeto. O sapateiro, obviamente, ia fazer um sapato, um ferreiro, um escudo, uma espada, alguma coisa nesse sentido. E ela tinha que ter um certo requisito assim, de qualidade. Isso ia ser avaliado por uma banca, né? Modelo este, aliás, que acabou depois passando para as universidades, né? O modelo acadêmico pegou muito das guildas, né, a sua estruturação, porque faz sentido, né? E claro que se o sujeito conseguisse produzir um item de grande qualidade, ele então poderia ser aceito, né? Que se ele não conseguisse, algumas guildas permitiam novas chances, né? Às vezes, se o sujeito... Uma recuperação. Exatamente, né? Às vezes o sujeito não dava para aquilo também, né? Então, às vezes ele ia mudar também a sua perspectiva. Isso era possível na Idade Média, né? Isso é uma coisa muito importante. E todas as pessoas, então, elas trabalhavam nesse sistema cooperado. Claro, depende também do lugar, né? Vão ter regras diferentes. A Liga Hanseática, por exemplo, virou uma corporação que ela mesma dominava várias cidades. Ela tinha uma frota de navios, um exército próprio, um exército de mercenários. Na verdade, é como se fosse uma guilda que se transformou num país, num império. Foi uma potência. Sim. Via desde a Bélgica até o Mar Báltico. Impressionante. Sim, incrível, né? Tinha um sistema de segurança próprio, tinha cidades e tudo mais, né? Impressionante. Uma coisa interessante, você falou das corporações de ofício, citou Roma e Grécia. O que é interessante quando a gente estuda a história de Grécia e Roma é que os romanos da elite, gregos da elite, tinham preconceito com o trabalho manual. Era relegado, eram até maltratados, não ficavam no mesmo nível. Um patrício romano não via como igual um artesão. Pouco importa se o artesão era um bom negociante ou até tem uns que até enriqueciam. Roma tinha comércio muito intenso. Foi a Idade Média que, graças ao trabalho da igreja, é que levou o status do trabalho manual. Então, um trabalhador manual tinha título de mestre, igual ao da universidade. Então, o intelectual da universidade tinha título de mestre, igual o mesmo título de quem era bom para fazer sapato, para fazer colchão. Então, a Idade Média levou. Isso é bem ligado aos beneditinos, principalmente. E depois, conforme você falou, a universidade nasceu das corporações de ofício, né? As corporações de ofício precederam a universidade. A universidade é filha das corporações de ofício. Por isso que o conceito fica igual, da banca examinadora, do título de mestre e tal. Sim, de fato, né? Essa divisão dos mestres do saber e os mestres do fazer. Exatamente. Né? E muito obrigado, professor. E uma coisa interessante é que, para o surgimento das universidades, houve essa feliz confluência, né, dessa herança das guildas das corporações com a escola das catedrais, né? Porque a universidade ela nasce do seio da igreja, né? Então, isso é uma coisa muito, muito interessante. Então, surge lá em Bolonha, a primeira universidade do mundo, né, em 1088, e depois vão surgindo muitas outras, Salerno, Paris, Sorbonne, né? Coimbra, em Portugal, Uppsala, lá na Suécia, né? E elas não focavam somente em teologia, como muitos pensam, né? Mas
direito, medicina, né? Claro, mais tarde foram surgindo outros cursos, né? Mas isso é uma coisa muito interessante. E, de fato, o tratamento era o mesmo. O mestre do saber e o mestre do fazer, né? A dignidade era a mesma. Ambos, inclusive, estavam sentados, um do lado do outro, sentados presencialmente, fisicamente mesmo, na Câmara da cidade. Porque os mestres, eles tinham o papel de serem como que... delegados, como que políticos. O que seria hoje os vereadores? Eles tinham representação política, exatamente. Sim, que é uma coisa muito interessante. Né? Então, estava lá o mestre dos ferreiros, o mestre dos sapateiros, o mestre em direito. Estavam todos lá, né? O que nós vamos fazer com a nossa cidade agora? Tem que consertar aquele muro lá, vamos fazer uma expedição, alguma coisa. Então, e aí nós entramos em outro conceito só interessante da política. E Lisboa tinha a casa que centralizava os representantes do saber, do fazer, chamava Casa dos 24, que era par de 2, né? Dividido em 12 classes de corporações com um voto de 2. Então, eram 24 representantes de toda a estrutura de Lisboa e que tinham um mandato político. Então, era uma representação política de hoje. E essa Casa dos 24 praticamente mandava em Lisboa. Em Portugal, as corporações de ofício tinham um nome bonito de bandeiras de ofício, né? Sim. Porque elas tinham uma cerimônia de embandeiramento na qual eles adotavam um santo padroeiro. Todo lugar adotava um santo padroeiro. Aqui em Portugal tinha a formalização da festa chamada embandeiramento. Aí escolhia o santo padroeiro e teve bandeiras de ofício no Brasil também, que foi extinto na Constituição de 1824, infelizmente. Sim, infelizmente, pois é, né? Aí, Bom, mas vamos lá, retoma, desculpe interromper. Não, mas de fato muito interessante, né, a gente lembrar disso, porque muito se fala que na Idade Média não havia a liberdade política, né? E claro que era um conceito bem diferente do que nós temos hoje, mas se a gente parar para pensar, existe aí sim uma espécie de democracia, né? É uma democracia baseada em corporações, né? Claro, mas são corporações de ofício, né? E o posto de mestre poderia ser alcançado por qualquer pessoa que, enfim, cumprisse os seus requisitos, né? Então, eles tinham um papel preponderante, né, na condução ali da sua cidade, por exemplo, do seu vilarejo, né? E isso é uma coisa muito importante. Então, todos trabalhavam de alguma forma, em algum ofício, né? Então, as famílias estavam ali representadas, né, pelo trabalhador, o pai de família, enfim, que, de certa maneira, manifestava suas aspirações, seus desejos, suas angústias, né, para os seus oficiais, para os seus mestres que levavam isso, né, até esses conselhos, né? Então, assim, a gente vê dentro de uma monarquia tradicional, a gente vê, sim, princípios de democracia, por que não, né? As coisas na ciência política não são tão estanques quanto muitas pessoas pensam, assim, né? E outra, era um Estado muito mais descentralizado. Não havia esse Estado hegeliano que controla tudo, não tinha banco central. A emissão de moeda era muito mais descentralizada. Por exemplo, o mosteiro de Cluny podia emitir moeda. Tinha cidades independentes, as cidades da Liga Hanseática eram independentes. Então, nós havíamos o poder local e tinha o poder regional e o poder do reino, se fosse o caso. Eles eram totalmente descentralizados, não é isso? Sim, exatamente, né? E muito dessa descentralização também acabou vindo na esteira de certos eventos históricos, como, por exemplo, as cruzadas, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.